Olá, boa noite a todos, amigos, irmãos, colegas. Em nome de Jesus, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Bom, eu queria hoje, se Deus me permite, se o Espírito Santo me permite, compartilhar alguma coisa de Deus, na verdade, estava buscando aqui na palavra de Deus. Tem muita coisa, que eu poderia ministrar ou pregar hoje, mas como Jesus nos ensina, não seja feita a minha vontade, senão a vontade do nosso Deus e Pai. Amém? Glória a Deus. Então, shalom a todos, a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vós. Amém? Em nome de Jesus. Por aqui, meu irmão, quem lhe saluda, seu irmão, seu amigo, missionário, profeta César Augusto Machado, desde aqui de Manaus, Brasil, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, eu queria compartilhar hoje, lógico, a palavra do Senhor Jesus, algo sobre a vida no Espírito, É uma das coisas para aquele que me conhece, é uma coisa que me apaixona a mim, que eu amo, que eu gosto, Não vou dizer que é a minha praia, mas é uma coisa que eu amo, é falar da vida com o Espírito Santo, amém? A vida no Espírito, amém? Então, a pergunta hoje a questão de onde, De onde você foi gerado, De onde você foi gerado? Ou de onde você, melhor dito, Será que você realmente nasceu do Espírito? É uma pergunta. Acredito que é uma pergunta que eu me faço para mim. É uma pergunta que o Espírito Santo até pergunta para mim, para nós, para a igreja hoje, para muitas pessoas. Deus faz essa pergunta, Será que de fato vocês nasceram do meu Espírito? É o Senhor perguntando para a igreja. Será que vocês de verdade ou de fato nasceram do meu Espírito? Sabe, existe algo muito importante em nascer do Espírito e nascer da carne. A Bíblia muito claro fala, que aquele que é nascido da carne é carne, Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, em nome de Jesus. Boa noite, seja bem-vindo. Vá compartilhando já essa live em nome de Jesus. Espero que o Espírito Santo hoje flua de uma forma interessante, de uma forma muito boa. Amém? Meu irmão Sandro Goulart, de São José, de Santa Catarina. Deus abençoe meu amigo, meu irmão, saudade e a paz do Senhor. Então a pergunta é para nós hoje, será que você nasceu do meu Espírito? Deus perguntando. E essa pergunta, está se referindo ao Espírito com E maiúscula, ao Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, e o versículo que eu vou usar hoje, a passagem bíblica, Deus vai colocar palavras, eu creio isso, Mas Jesus estava falando com Nicodemos, sabe? E eu vou ler essa passagem de Nicodemos. Eu vou ler para nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que você já conhece essa história, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que é mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, glória a Deus, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, Então, fazendo um parêntese aqui, parando aqui.
Jesus é muito claro. Jesus é muito claro, muito objetivo. Jesus não enrola naquilo que ele está falando. Jesus não gosta que nós enrolemos na sua palavra. E o Espírito Santo, que é um Espírito Santo e perfeito de Deus, que habita dentro de mim, dentro de você, dentro da igreja, também não gosta de enrolar. Amém? Então o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus. Amém? O Espírito Santo, eu acredito que é uma pessoa séria. Eu acredito que é a pessoa mais séria e mais delicada ainda de Deus, né? E Jesus, né, nos fala pelo Espírito Santo: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Boa noite, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Amém? Igualmente para o Senhor também. Então, assim, Jesus, ele fala duas vezes: na verdade. Nós temos aprendido que cada vez que Jesus, ou que Deus, ou que o Espírito Santo repete uma frase, repete uma ação, manda fazer duas vezes, né, como muitas vezes ele mandou, né, a fazer algumas coisas repetidas, e aqui ele repete: na verdade, né, te digo a ti, Nicodemos, a você, meu irmão, que também é um Nicodemo, porque muitas vezes nós somos como um Nicodemos também. Nós às vezes queremos aprender de Jesus. Nós precisamos reconhecer que precisamos aprender do Mestre. Nós precisamos reconhecer que precisamos aprender coisas que nós não sabemos, que lá na sinagoga ninguém me ensina, que lá na igreja ninguém me ensina, que não está o sumo sacerdote, que não está o rabino, que não está ninguém, nenhum escriba pode me ensinar, senão que eu vou direto a quem? A fonte. Jesus, ele é a fonte. Então Nicodemos, ele faz aquela pergunta: como faço para nascer de novo? Então Jesus responde para ele, né, que na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Não pode ver o reino de Deus. Então, irmãos, o reino de Deus, né, não é a igreja, não é ser evangélico. O reino de Deus é única, segundo a palavra de Jesus, o reino de Deus é única e exclusivamente para aqueles que nasceram de novo. E aquele que nasceu de novo, nasceu de Deus, é filho de Deus. Aquele que nasceu de novo. O reino de Deus não é para criaturas. O reino de Deus é para filhos, né? É para aqueles que são hoje chamados de filhos. Porque hoje muita gente, né, desde que eu tenho uso de razão, muitas pessoas, e muitos crentes, muitos religiosos, muitos humanos, né, eles dizem assim: todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Toda a raça humana somos filhos de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tudo bem, joia. Mas eu não vou concordar em alguma coisa, porque é uma meia-verdade. Meia-verdade é mentira. Amém? Então, todo ser humano é criado, né, à imagem e à semelhança de Deus, porque somos seres humanos, criados à imagem de Deus. Porém, desde que Adão pecou, nós perdemos a filiação, nós perdemos o laço familiar com Deus. E hoje somos como, tipo, filhos bastardos. Éramos filhos bastardos, né, órfãos, sem filiação, sem conexão, sem alguma ligação com Deus. Por isso que Jesus fala assim: na verdade te digo, Nicodemos, que se você não nascer de novo, meu filho, se você não nascer de novo, não poderá nunca ver o reino de Deus. Você não vai entrar no reino de Deus, você não pertencerá ao reino de Deus. Então o reino de Deus é para aqueles que nasceram de novo. Nasceram de novo. Sabe? O nascer de novo, uma nova gestação. Aqueles que nasceram do Espírito. Amém? Aquele que nasceu de novo como uma nova criatura. Nós éramos uma criatura sem Deus, né? Sem o Espírito Santo, a imagem de Deus, porém não éramos filhos, éramos somente criaturas. Que havíamos nascido na carne, mas nós precisamos de um nascimento maior, superior. Amém? E Jesus fala que, na verdade, né, aquele, não é só um tolo, aquele que decidir nascer de novo não pode ver o reino de Deus, que não é comida nem bebida, sino que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você não nasceu, né, de novo, você não vai entender, você nunca vai discernir
né? Você não vai encaixar na justiça de Deus, você não vai entender a paz de Deus, que excede todo entendimento, você não vai usufruir daquela paz, né? Você não vai entender a alegria do Senhor, que é a nossa força, porque a alegria do Senhor vem do Espírito. A alegria do Senhor não está baseada em coisas. A alegria do Senhor não está baseada no fato de eu ter dinheiro, de eu ter comida, de eu ter uma roupa boa ou nova, de eu ter meus seres queridos do meu lado, de eu ter meus pais vivos. Não. A alegria do Senhor é espiritual. O mundo pode estar acabando. O mundo pode estar se desfazendo. Porém, a alegria do Senhor é a alegria do reino. É a alegria que vem do céu, né? Que é a nossa força. Então, se você não nascer de novo, meu irmão, você não vai desfrutar, você não vai discernir espiritualmente, porque o reino de Deus é espiritual, não é terreno. Nós estamos na terra, porém o nosso reino é de lá do céu. Amém? Então, Jesus nos fala, nos afirma. Amém, irmã Ellen, boa noite, seja bem-vinda em nome de Jesus. A paz do Senhor. Vá compartilhando em nome de Jesus, meu irmão Diogo Freitas. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Então, estamos falando de... A pergunta é, a questão é, irmão, será que você realmente nasceu de novo? Você nasceu do Espírito? Então, Jesus está falando com Nicodemos, né? Nicodemos é um fariseu, é um príncipe, né, dos judeus. E Jesus faz aquela afirmação poderosa que, né, que nos ensina, não é somente para Nicodemos, é de Jesus para você, para os Nicodemos de hoje. Aqueles que estamos curiosos, será que de verdade eu sou salvo? Será que realmente eu pertenço ao reino de Deus? Será que realmente eu sou filho de Deus? Nesse versículo está a resposta, para mim e para você. Se você não nasceu de novo como uma nova criatura, como um novo homem de Deus, como uma nova mulher de Deus aqui na terra, se você não nasceu de novo, você não pertence ao reino, você ainda está de fora como os cães, você não entende nem discerne. E o reino de Deus é uma loucura para você, é um escândalo para você, porque você ainda está por fora. Você não entende o reino. Você não pode ver o reino, você não pode ver, discernir, enxergar com os olhos do Espírito Santo. Amém? Continua o versículo 4. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Olha, a mentalidade de Nicodemos, desse príncipe, estava finita, ainda não entendia, porque ele estava tentando analisar aquela afirmação de Jesus através dos olhos humanos, através do entendimento racional e finito do ser humano, dele. E ele faz aquela pergunta, mas como pode um homem nascer sendo velho? Como eu já sou velho, mas como que eu vou nascer de novo? É uma coisa louca, né? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Calma, meu filho, não é isso não. Você está entendendo errado. A tua visão espiritual está embaçada. Ainda o teu discernimento espiritual não está operando na tua vida. Eu vou te abrir os olhos em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor. Ellen, glória a Deus. Então, Jesus respondeu novamente para Nicodemos, no versículo 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, olha aqui, para Nicodemos. Na verdade, de novo, na verdade, ou seja, um fato, é verídico, né? Que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Numa escola de profetas que eu realizei na Venezuela faz anos, o profeta mestre, né? Ele falava que quando nós nascemos da água, nós nascemos do ventre da nossa mãe. Porque aqui, no ventre da mãe, da mulher, é água, né? Pura água, aquele líquido amniótico, né? Só água. Então, nós nascemos da água, mas também não precisamos nascer do Espírito. Ou seja, ele fala aqui dos dois nascimentos. Nascer da água, que é a forma natural, e nascer do Espírito, que é a água sobrenatural. Então, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, os dois nascimentos,
as duas gestações espirituais, não pode entrar. Agora ele fala, não pode entrar no reino de Deus. Primeiro ele falou que não pode ver. Agora ele fala que não pode entrar no reino de Deus. Amém? O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você nasceu do Espírito, como uma nova criatura, você é um ser espiritual. Você é um ser sobrenatural. Você é um filho de Deus, de verdade espiritual. E mais ainda, se você se deixar de ser guiado pelo Espírito, você realmente, de fato, é um filho de Deus. Amém? Por que, irmão, eu falo isso? Porque não adianta dizer que eu possuo, que eu tenho o Espírito Santo. Ou melhor dito, eu não posso dizer que o Espírito Santo está em mim e que ele me possui, se eu não me deixo guiar por ele, se eu não faço aquilo que ele me manda, se eu não faço aquilo que Deus me manda, se eu não faço aquilo que ele me impelir para me fazer, né? Então eu tenho que ser, se eu nasci de verdade, se eu nasci, aleluia, do Espírito Santo de Deus, então nós ainda estamos numa condição lá embaixo. Ainda só nascemos da água, mas ainda nos falta nascer do Espírito. Tem muita gente, irmãos, crentes, para nós, irmãos, esta palavra é para crente. Eu estou pregando para crente, porque hoje em dia nós precisamos entender muitas coisas. O mundo está perdido. Nós, para o mundo, temos que pregar o evangelho de salvação, né? O evangelho de graça, de arrependimento. Para a igreja, nós levamos a mensagem do reino, assim como Jesus ensinava para os íntimos, para os discípulos, a mensagem do reino claramente. Então nós precisamos aprender claramente, irmãos, os mistérios do reino de Deus. Hoje em dia, irmãos, muita gente anda enganado. Sim, anda enganado, porque eles ainda acham que porque estão na igreja há mais de 30 anos, ou há mais de 40 anos, ou há mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, seja o tempo que for, dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, dentro de uma denominação, como um líder, como um ministro, ou sentado na cadeira, ou fazendo nada, as pessoas já acham que já são salvas, e que já são filhos de Deus, e que pertencem ao reino, que já conquistaram o reino. Irmão, se você lê a Bíblia de verdade, e se você discernir no Espírito de verdade, e se você entende de verdade a palavra de Jesus, aquilo que Jesus nos ensina na sua verdade, na sua palavra, você vai entender, irmão, que aquele que não é nascido de novo, aquele que não nasceu do Espírito, não está dentro do reino, não poderá ver o reino, não tem a visão do reino, não tem, aleluia, o nascimento espiritual em Deus, do Espírito Santo. Por quê? Jesus fala muito claro, o que é nascido da carne é carne, né? Quando eu nasci da minha mãe, já há mais de 40 anos, eu era carnal, eu nasci da carne, né? 27 anos atrás, eu aceitei Jesus, eu nasci de novo, eu aceitei Jesus, o Espírito Santo passou a habitar e morar dentro de mim, e eu me tornei uma nova criatura, um ser espiritual. Mas eu era um filho de Deus, sim, porém eu ainda não entendia, não tinha a visão de reino, porque não me havia sido ensinado o evangelho do reino, o evangelho que Jesus ensinou e pregou em todas as sinagogas, e nas praças, e nas ruas, e nos vales, nas pradeiras, nas montanhas. Jesus sempre ensinou de povo em povo, de povoado em povoado, ensinou e pregou o evangelho do reino. E esse evangelho vinha acompanhado de milagres, de curas, de poder, de maravilha, de sinais. O evangelho do reino é um paquete completo. Glória a Deus, né? Então, eu nasci do Espírito Santo, aleluia. Né? Eu nasci do Espírito Santo, glória a Deus, a glória é para Jesus. Então Jesus fala para Nicodemo, não te maravilhas de ter dito, de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, hoje muita gente, né, se escandaliza porque lhe é dito na sua cara, lhe é falado na sua cara,
e lhes estou falando em nome de Jesus, com todo temor e amor, em Cristo Jesus, que ainda lhes falta nascer de novo. E Jesus fala assim como falou, não te maravilhes, não te escandalices, porque eu te disse que é necessário nascer de novo. Se Jesus fala, se Jesus está dizendo que é necessário nascer de novo, é porque é necessário, porque é algo fundamental, é porque é algo muito importante, é porque é algo vital para nós, para viver e manifestar a vida do Espírito Santo, a vida de Deus, o cristianismo verdadeiro. Amém? Então não te maravilhes de ter dito, de ter te dito, necessário você nascer de novo. Então é necessário, é uma necessidade nascer de novo. Hoje em dia, muita gente necessita urgentemente nascer do Espírito Santo. Nascer do Espírito Santo. Entender a vida do Espírito Santo. Viver a vida do Espírito Santo. Porque quando nós nascemos de novo, nós passamos a ser como um vento. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Eu não tenho controle. Porque se eu disser que eu tenho controle sobre a minha vida, então eu estou dizendo, eu estaria anulando o poder e o controle do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, sobre a minha vontade, sobre o meu destino, sobre meus dias. Porque é Ele que me leva e que me introduz na vontade de Deus. É pelo Espírito Santo que eu falo, Senhor Jesus Cristo, faz em mim a tua vontade boa, perfeita e agradável. Se o Senhor quiser, faz a tua vontade. Se o Senhor quiser, meu Deus, me permite, aleluia, ir até lá, chegar para lá, fazer a tua obra em nome de Jesus. Se meu tempo acabou aqui, então amém, tenho que aceitar. Se Deus me arranca de um lugar e me coloca em outro, é porque é a vontade de Deus. Porque diz aqui no versículo 8, o vento assopra de onde quer e ouves a sua voz. Porém, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que nasceu do Espírito Santo é nascido de novo. Então, irmãos, é uma necessidade nascer de novo. Muita gente precisa nascer de novo. Muitos jovens precisam nascer de novo. Eu vou te falar para você, meu irmão. Quizá você vai se ofender. Quizá você vai se ficar magoado ou chateado comigo. Em nome de Jesus, espero que não. Espero que o Espírito Santo dê entendimento naquilo que eu vou te falar. Irmão, tem pessoas que têm conhecimento bíblico até mais do que eu. Tem pessoas que têm conhecimento teológico até mais do que eu. Tem pessoas que têm conhecimento da letra mais do que eu. São peritos, são mestres. São magísteres em letras. Em conhecimento bíblico. Em conhecimento da Bíblia. São muito bem adoutrinados. Mas muitas dessas pessoas ainda les falta nascer de novo. Parece um paradoxo. Aí você diria, mas profeta, mas eu sou evangélico já faz anos. Eu canto, eu tenho um ministério. Né? E é muito triste isso. É uma verdade. Que dói muito. Dói muito. Que um confronto quando alguém te diz que você precisa nascer de novo, Mas Jesus é que está dizendo, é necessário, é uma necessidade que hoje em dia a igreja precisa experimentar. Muita gente, muitos líderes, muitos irmãos em Cristo precisam nascer de novo. O fato de que eu conheça a Bíblia não quer dizer que eu já nasci de novo. Né? Nascer de novo é nascer do Espírito. É verdade que aqui na Bíblia, aqui nós encontramos um manual para nós vivermos aqui na terra. Porém, você vai viver esse manual, você vai cumprir e obedecer cada instrução desse manual, é somente através do Espírito Santo. Não tem como. Não tem como. Porque humanamente você não vai conseguir. Nunca, jamais. Nunca. Fala assim, nunca, jamais. Você não vai conseguir humanamente. Se não conseguiram aqueles que eram judeus e que guardavam a lei de Moisés e não cumpriram, porque somente uma pessoa guardou a lei e cumpriu e viveu ela, chamado Jesus de Nazaré. Aleluia. Então, se você não nasce do Espírito, meu irmão, você não vai viver o Evangelho.
Você não vai obedecer. Você não vai ver, não vai enxergar, não vai ter a visão do reino. Você não vai entrar no reino, aleluia, e você vai ficar de fora. Você corre o risco, meu irmão, de que ainda você seja um religioso, um fariseu em potência, se você ainda não nasceu do Espírito. Sabe, meus irmãos, eu aceitei Jesus numa igreja chamada Povo de Deus, lá na Venezuela. E naquele tempo eu aprendi muita letra, eu não me arrependo daquilo que aprendi. Eu aprendi muita coisa da Bíblia. Decorei muita Bíblia, muito versículo. Ganhei em competência de decoração de versículos e essas coisas. Eu tinha aceitado Jesus, tinha feito minha oração de fé. Tinha reconhecido a Jesus como meu único suficiente Salvador da minha vida, da minha alma. E até hoje eu reconheço Ele como meu único suficiente Salvador. Sem Ele não sou nada, não sou ninguém. Porém, eu precisava nascer do Espírito. Eu fiz a minha oração de fé, a minha confissão de fé, mas eu precisava nascer do Espírito. E eu sabia disso. Eu sabia disso na minha intimidade, eu sabia disso no profundo de mim. Eu sabia disso quando eu tinha 15 anos, eu sabia disso. Quando eu tinha 16, 17, 18, 19 anos, eu sabia disso. Você que tem anos no Evangelho, não vai saber, irmão. Eu não sei se, quizás você não sabe porque a Bíblia diz que por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quizás você está mais endurecido por causa da dureza do teu coração, por causa do pecado ou da iniquidade. Mas eu sabia que eu precisava nascer, eu precisava algo de verdade, experimentar aquilo, sabe? Quando eu aceitei Jesus, a missionária brasileira que me ganhou para Jesus, porque a mim me ganhou, foi uma brasileira para Jesus, uma missionária, a missionária Sandra Collante, ela me ganhou para Jesus. E ela me perguntava, quando eu aceitei Jesus, quando eu fiz aquela oração, ela perguntou para mim: César, você sentiu um arrepio? Eu não senti nada, falei. Você não sentiu que é como uma eletricidade nos teus braços, no teu corpo? Eu falei: eu não senti nada, não senti nada. Você não sentiu como um fogo queimando no teu corpo, um ardor aqui no teu estômago? Eu falei: Sandra, eu não senti nada, nada, absolutamente nada. Eu não senti nada. Não senti nada. Mas eu aceitei Jesus racionalmente. Eu reconheci que eu precisava mudar. Porém, eu precisava nascer do Espírito. Eu precisava conhecer o Espírito, experimentar o poder do Espírito, experimentar a unção do Espírito. Eu precisava conhecer a vida, aleluia, do Espírito e eu vivendo no Espírito. Eu precisava experimentar a minha vida no Espírito, não somente ir para a igreja. Ir para a igreja não quer dizer que eu vivo no Espírito. Escutar uma mensagem, uma pregação não quer dizer que eu vivo no Espírito. Decorar a Bíblia, o versículo, não quer dizer que eu vivo no Espírito. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão entendendo isso? Mas, irmãos, chegou um tempo na minha vida que eu me sentia incompleto, sabe? Eu sentia que eu precisava, que eu necessitava algo a mais. Sabe, a minha igreja, onde eu aceitei Jesus, naquele tempo, naquela minha primeira igreja, em Povo de Deus, irmãos, eu não sentia nada, dava sono. A gente somente aproveitava quando havia culto de jovens, a gente cantava os louvores, aplaudia, batia palmas. Às vezes Deus permitia que nós sentíamos alguma coisa, éramos comovidos para chorar por alguma música que Deus ministrava. Porém, era uma vida um pouco vazia para mim. E eu orava, e ninguém me falava para mim: você tem que jejuar, você tem que orar. Eu me encerrava no meu quarto até 2, 3 horas às vezes para jejuar, para orar, para buscar a Deus, para sentir alguma coisa. E algumas vezes sentia alguma coisa. E eu precisava buscar mais, irmãos, de alguma forma, o meu espírito estava com fome de experimentar realmente um nascimento sobrenatural, um nascimento no espírito. Eu não estava conforme somente com aceitar Jesus. Eu não estava conforme somente com fazer uma oração de fé. Eu não estava conforme somente com repetir uma oração e ir para uma igreja, para um templo, para um local de reunião. Não, eu não estava conforme com isso. Eu não estava conforme com decorar versículo. Eu não estava conforme somente com ler a Bíblia. Eu queria uma vida a mais, porque Jesus fala: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode
pode entrar no reino de Deus. Eu estava de fora do reino. Eu não tinha entendimento do reino. Eu não conseguia ver, discernir, enxergar, ter a visão do reino de Deus. Eu não tinha mentalidade de reino, mas havia um fogo dentro de mim, um clamor, um desespero por experimentar a vida no Espírito. Quizás eu tinha nascido no Espírito, mas eu não sabia, porque não tinha ninguém que me ensinasse, que me guiasse, que me mentoreasse. Não tinha. Mas eu tinha fome, sabe? Eu escutava os pentecostais falando, outras pessoas falando que sentiram aquilo, que viram um anjo, que sentiram um fogo, que eles falaram em línguas, que Deus veio e que Deus veio e falou com eles. Irmão, para mim tudo isso era como se fosse um conto de fada, sabe? Para mim era outro tipo de evangelho. Para mim era uma coisa ilusória, uma fantasia. Amém? Dios te bendiga, Eribe, mi hermano. Dios te bendiga. ¿Dónde estás? En México, en Estados Unidos. Cuéntame. Dios te bendiga. Então, meu irmão, para mim, quando eu escutava essas pessoas falando das suas experiências espirituais, eu criticava, eu murmurava, eu até condenava, porque eu não havia nascido de novo. Eu não havia nascido do Espírito. Eu não tinha uma vida no Espírito. Eu não entendia a vida no Espírito. Eu não via. Não tinha visão do Espírito. Não tinha visão de reino. Não tinha entendimento de reino. Então por isso eu me escandalizava quando eu via isso. Eu me ofendia, ficava impotente, ficava com raiva. Coisas que eu nunca tinha escutado falar sobre o Espírito Santo, sobre o mover de Deus, sobre avivamento, sobre fogo, sobre batismo, sobre o profético, sobre profecia, sobre visões, sobre anjos. Irmãos, eu não sabia nunca havia experimentado isso, só escutava falar. Mas hoje dou glória a Deus, irmãos. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Que tudo aquilo que aquela missionária, Sandra Collante, ela está aqui morando agora, aqui no Brasil, acho que está em Goiânia, não sei. Irmãos, hoje eu tenho experimentado tudo isso. Hoje eu posso dizer com a mão levantada e dar fé de que a vida no Espírito é necessária. Amém? A vida do Espírito é importante, é necessária, é fundamental, porque é o Espírito Santo quem vai te revelar a Cristo, é o Espírito Santo quem vai te revelar, aleluia, o teu novo nascimento, é o Espírito Santo quem vai te dizer, aleluia, você vai caminhar e está caminhando para o reino, é o Espírito Santo quem vai te dar entendimento e mentalidade de reino, é o Espírito Santo quem vai despertar, aleluia, a tua visão de reino, é o Espírito Santo quem vai trazer a conduta de reino, é o Espírito Santo, essa vida no Espírito que te vai dar entendimento, que você depende hoje. É isso que hoje muita gente não quer experimentar. Que quando você começa a experimentar a vida no Espírito, o nascimento do Espírito, você tem que entender, irmão, quando você deixa que o Espírito Santo governe e dirija a tua vida, você tem que entender que a tua vida já não é mais tua. Que a tua vida já não é mais da água, a tua vida não é mais dessa terra, a tua vida agora é do Senhor Jesus, é guiado pelo Espírito e é para o Espírito Santo, porque Ele quem vai te guiar, Ele quem vai te dar entendimento de reino, Ele quem vai te revelar essa palavra, quem vai te ensinar, Ele teu mestre, Ele teu mentor de guerra, Ele teu mestre de guerra, porque disse a palavra que, aleluia, falando da palavra, que a palavra é a espada do Espírito Santo. E, aleluia, a espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. A espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Então, é o Espírito Santo quem vai nos ensinar a usar a sua espada. A espada é uma arma de guerra. A espada é uma arma ofensiva. A espada é a nossa arma mais poderosa, junto com a oração. Aleluia. E você não vai saber usar essa espada se você não é guiado, se você não é ensinado, se você não conhece a pessoa que vai te mentorear para saber usar essa espada. E essa pessoa chama-se o Espírito Santo de Deus. Amém? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vai te ensinar a usar a espada. Então nós precisamos nascer de novo.
Hoje eu he experimentado todo esse fogo no meu corpo, hoje eu he experimentado arrepios, mais do que isso, hoje eu he experimentado visão, hoje eu he experimentado coisas que outras pessoas criticam e não aceitam e não encaixam na sua fé ainda, porque ainda estão, aleluia, no seu nascimento na água, ainda não nasceram do Espírito. Mesmo que tenha muito conhecimento bíblico, ainda tem muita gente que precisa nascer do Espírito e viver a vida do Espírito Santo. Não tem como, irmãos. Não tem como eu entender ou discernir ou pregar uma palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, a palavra, a Bíblia, é uma palavra que foi inspirada pelo Espírito do próprio Senhor e Deus. Então, se a palavra é espiritual, porque foi inspirada pelo céu, pelo Espírito do céu, pelo Espírito Santo de Deus, então como é que eu, César Augusto Machado Figueira, como é que um ser mortal, um Nicodemos qualquer, vai tentar discernir, ou entender, ou ver esta palavra com a visão, com o entendimento, com a inteligência humana? Não posso, não tem como. Amém? Diz aqui no versículo 6, o que é nascido da carne é carne. Não tem como. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a palavra nasceu do Espírito, foi inspirada pelo Espírito, não a palavra é espiritual. Se a palavra é espiritual, você tem que subir de nível, você tem que nascer de novo, você tem que nascer do Espírito, você tem que viver no Espírito, você tem que ser direcionado pelo Espírito para poder viver e entender esta palavra. Em nome de Jesus. Você precisa nascer de novo. Mas eu gosto do versículo 8 que Jesus fala aqui para Nicodemo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Porém não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando você é nascido do Espírito, você não tem um rumo certo. Você pode até fazer planos, como diz a palavra de Deus. É do homem fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então, você pode fazer planos. Fazer planos é de humanos, é algo certo. Fala de uma pessoa que é organizada, tudo bem. Porém, não é o absoluto. Não é o fundamento. O fundamento aqui é o Espírito. Amém? O fundamento não é o meu plano. O fundamento não é o meu plano, o fundamento é o Espírito. É o plano do Espírito, é a vida do Espírito. Amém? O vento assopra de onde quer e ouves a sua voz. Porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todo aquele. Jesus não está falando daqueles que são evangélicos, daqueles que estão na igreja, daqueles que pertencem a uma religião ou a uma denominação, seja qual for a igreja, seja qual for a placa da igreja. Jesus está falando aqui, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se você nasceu do Espírito, se você nasceu de novo, eu vou te dizer, meu irmão, você vai ser levado pelo vento do Espírito aonde Ele quer. Você não se governa mais. Você não se governa mais e você não tem autoridade para governar o Espírito Santo, porque Ele é Deus. Somente eu vou te falar e dar um conselho. Te deixa guiar pelo Espírito Santo, deixa que Ele te leve, deixa que Ele te assopre como uma folha que é levada pelo vento e você não sabe para onde ela vai. A folha vai para onde o vento quer. Então nós somos assim. Quando eu nasci de novo, nós não temos vontade própria. É isso que significa quando você é nascido de novo, quando você nasce do Espírito, quando você tem uma vida guiada pelo Espírito Santo, segundo Romanos 8,14. Amém? Quando você nasce de novo, quando você passa a ser um filho espiritual de Deus. Um filho não somente criado, um filho renascido, agora no Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14 fala assim, aqueles que são guiados pelo Espírito, são esses os filhos de Deus. Então, quando você é guiado pelo Espírito, quando você nasceu do Espírito, quando você nasceu de novo, você não tem vontade própria. Você não tem vontade própria.
Você pode fazer até planos bonitos, perfeitos, humanamente. Ah, mas você pode fazer assim, mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ir enterrar meus pais, eu tenho que me formar primeiro, eu tenho que ter meu título, meu certificado na mão, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que fazer isso, irmãos. Eu já passei por tudo isso. Sabe? Eu acabei assim como mais uma hora, eu acabei de escutar só uma frase de Benny Hinn, escutei. Quando você é chamado, tem um chamado de Deus, que é confirmado pelo Espírito Santo, você é escravo do chamado. Você não tem como fugir. Você não pode botar a mão no arado e olhar para trás. Quando você passa a viver pelo Espírito, é a mesma coisa. Amém? Em nome de Jesus. Quando você passa a ter uma vida espiritual, guiada, possuída pelo Espírito Santo, quando você é levado pelo Espírito Santo, você não tem vontade própria. Você não pode colocar a mão e olhar para trás. Você não pode dizer para Deus e para o Espírito Santo, não, Espírito Santo, não era isso que eu queria. Não, essa vida não gosto. Essa vida é muito sofrida. Essa vida é uma vida de renúncia. Essa vida é uma vida de lágrimas. Essa vida, às vezes vou rir. E às vezes vou estar ou normalmente vou estar chorando porque muita gente vai me abandonar. Essa vida eu não gosto. A vida do Espírito porque muita gente vai me deixar para trás. Os meus amigos não vão querer andar comigo. Vão me chamar de louco. Vou ter que viver pagando o preço. Porque uma vida no Espírito, irmão, requer muito. Um alto preço de vida. Viver no Espírito requer um alto preço de vida, porque é uma vida, você tem que vivê-la. Você tem que viver no Espírito. Mas se você não vive essa vida no Espírito, você não vai ter experiências genuínas, verdadeiras com um Deus Todo-Poderoso. Porque é o Espírito Santo que vai te permitir. E como a mim, eu falo de mim, eu não falo de outra pessoa, falo de mim. Eu não experimentava, mas hoje eu tenho experimentado, graças a Deus e ao Espírito Santo e ao fato de que eu nasci do Espírito. É uma vida dolorosa, muitas vezes é. É uma vida sofrida, muitas vezes é. É uma vida de renúncia, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é uma vida de renúncia. Porque uma vida no Espírito, quando você nasceu do Espírito Santo, quer dizer, como diz o Pai Nosso, Pai, tu que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim como é no céu, e não a minha vontade. Essa é uma vida no Espírito. É a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo vai te levar unicamente a viver a vontade de Deus. Quando a pessoa de fato nasceu de novo, quando a pessoa de fato nasceu do Espírito Santo, nasceu da água e do Espírito, então o Espírito Santo unicamente vai te levar a viver a vontade de Deus. Ele vai te levar ao centro da vontade de Deus e você vai ter que viver e experimentar a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é a minha vontade, não é a tua vontade. Não são os teus planos, não são os meus planos, não são os teus projetos, não são os meus projetos. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que Ele quer, é aquilo que Ele pensa. Porque Deus fala assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. É isso que Deus fala. Então, e somente o Espírito Santo, ou uma vida no Espírito, ou melhor dito, quando você nasceu, aleluia, glória a Deus, do Espírito, somente assim você vai conhecer os caminhos de Deus, você vai conhecer e entender a mente de Deus, ou os pensamentos de Deus, ou a vontade de Deus, ou aquilo que Deus quer para a tua vida. Somente assim, irmão. Não é no YouTube, não é no Wikipedia, não é no Google, não é vendo pregações, irmãos. Se você não busca, você não vai encontrar. Mas se você busca, você vai encontrar. É isso que Jesus nos ensina. Amém? Deus abençoe, Yomara. Deus te abençoe. Boa noite. Então, se você não busca viver essa vida, é porque você não está interessado em viver o Espírito Santo, sabe? Existe uma grande falha hoje em dia, meus irmãos, dentro da igreja cristã evangélica no Brasil e em muitas igrejas do mundo.
Mas eu falo aqui do Brasil porque aqui é a igreja evangélica que eu mais conheço, com a qual eu tenho mais contato e intimidade. É a igreja brasileira. Você precisa nascer de novo, de verdade. Ser guiado pelo Espírito Santo. E fazer as coisas que o Espírito Santo vai te mandar. Hoje em dia, muita gente tem medo de viver essa vida. E por isso que as pessoas não pedem de Deus, Senhor, guia-me, Espírito Santo. Mas existe um risco também nisso. Eu digo assim, se a pessoa não nasceu do Espírito, está fora do reino. E se está fora do reino, nunca vai entender o que Deus está falando, o que o Espírito Santo está falando. Não vai entender o que eu estou falando pelo Espírito Santo. Porque ele vai querer entender na sua cabeça humana, na sua mentalidade finita. Ele vai querer raciocinar segundo os seus próprios pensamentos, segundo o padrão dos seus pensamentos humanos, mas não pelos pensamentos do Espírito Santo. Sabe, existe um medo. Eu vou lhe falar assim, irmão, sinceramente, dá medo. Dá muito medo. Dá muito medo mesmo ser guiado pelo Espírito Santo, humanamente falando. Viver uma vida no Espírito, nascer de novo, nascer do Espírito é uma aventura. Viver um novo nascimento é uma aventura. Viver um novo nascimento, irmãos, é uma aventura cheia de riscos, cheia de obstáculos. Mas é a vida no Espírito. O bom é que o Espírito Santo nos revela e nos ensina pela palavra, aleluia, e pela nossa intimidade com Deus, que Jesus está do nosso lado. Porque Ele é o bom pastor e a sua vida Ele dá pelas suas ovelhas. E as suas ovelhas são aqueles que ouvem a sua voz. E quem ouve a sua voz é porque nasceu de novo, é porque está cheio do Espírito Santo, é porque é guiado pelo Espírito Santo, aleluia. Somente essas pessoas podem ouvir a voz de Deus. Os que têm os ouvidos do Espírito Santo. Mas tem muita gente que dá medo. Irmão, dá medo mesmo. Muita gente tem me criticado, condenado, murmurado contra mim, contra César Augusto Machado Figueira. Sim, muita gente, parentes, familiares, amigos, crentes, irmãos em Cristo, de longe, de perto, pessoas, né, que não entendem quando a pessoa é chamada pelo Espírito Santo de Deus para vir uma vez no Espírito, irmão, vão te condenar. Olha, o próprio Jesus, ele toda a sua vida se preparou para viver um ministério guiado pelo Espírito Santo por 3 anos e meio aqui na terra. Depois que ele viveu esse ministério por 3 anos e meio, ele morreu na cruz, ressuscitou e subiu para o céu. E ele está sentado lá, à destra do Pai, como diz a palavra de Deus. Mas ele se preparou por 30 anos. Ele foi preparado. Jesus sabia, racionalmente e espiritualmente, ele estava consciente de tudo aquilo que ele ia viver e experimentar, com somente obedecer à voz do Pai, com somente obedecer o chamado aqui na terra, e que ele viveu, ele manifestou, ele transmitiu, ele demonstrou a sua vida espiritual, a sua vida guiada pelo Espírito. E o risco que ele correu, os próprios evangélicos da época, os próprios fariseus, que conheciam a palavra, os próprios das igrejas, das sinagogas, dos templos, queriam matá-lo. Queriam matá-lo, queriam assassinar Jesus. Queriam apedrejar Jesus. Falavam mal de Jesus direto. Né? Pagavam para outras pessoas para que falassem mentiras de Jesus. Não aceitaram Jesus como Senhor e como Deus. Não reconheceram a Jesus como o Messias Salvador. Né? Eram cheios de inveja, de ciúme. Chamaram a Jesus, né, que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios, por Belzebu. Ou seja, Jesus passou por um monte de coisas. Mas ele é o exemplo que eu tenho.
Ele é o exemplo. Jesus, ele deixou a sua profissão. Jesus era carpinteiro. Eu não sei por quanto tempo, a Bíblia não relata, mas ele era carpinteiro. Ele aprendeu com José a sua profissão. E não diz que se a sua profissão estava próspera. Provavelmente era próspera, porque era uma profissão notável naquele tempo. Porém, Jesus, aos 30 anos, ele abandonou tudo para obedecer, porque era o tempo de obedecer ao Espírito Santo. Era o tempo de ser guiado pelo Espírito Santo. Era o tempo de obedecer a Deus Todo-Poderoso, ao seu Pai, e ver a vida no Espírito aqui na terra. E dar-nos exemplo a nós de que essa vida é uma vida sofrida. A partir do momento que você decide viver uma vida, aleluia, no Espírito. A partir do momento que você nasce da água e nasce do Espírito. Aleluia. Jesus foi traído. Jesus foi negado pelos discípulos. Os discípulos duvidaram de Jesus. Ou seja, se Jesus tivesse hoje em dia, aqui no Brasil, ou no mundo, Jesus seria chamado de gigolô. Jesus seria chamado de sem vergonha, vai trabalhar, vagabundo. É assim que muitos crentes falam de nós, missionários. Meu Deus. Porque Jesus, irmãos, aos 30 anos, Jesus deixou tudo para trás. E a Bíblia relata, se você lê a Bíblia e tem lido a Bíblia, que as Marias e as outras mulheres que andavam com elas, eram aquelas que mantinham o ministério de Jesus e dos apóstolos. Eram as mulheres que tinham essa responsabilidade voluntária de abençoar financeiramente nas despesas de Jesus e dos discípulos. Ninguém impôs isso sobre elas. Jesus não mandou elas fazerem isso, mas elas, do seu coração voluntário, faziam isso. Então, se Jesus fosse hoje em dia, era chamado de um gigoló, de um sem vergonha, aquele que se está aproveitando das mulheres, não quer trabalhar, agora não quer trabalhar, só quer andar por ali, e diz que é pregando, sendo mantido por ali. É uma realidade. Infelizmente. Tem pessoas que têm falado para mim, César, irmão, você é um homem de Deus, você é um homem tremendamente usado por Deus, e falam isso. E é verdade, eu não vou dizer mentira. Mas você, irmão, você não pode andar assim. Tu tem que ser próspero. Eu falo assim, amém. E eu falo assim, meu irmão, vou te falar um negócio. Antes de eu estar aqui no Brasil, eu tinha uma profissão também, assim como Jesus. Eu era militar, só que eu era militar. Eu estava na aeronáutica na Venezuela. Estava bem de vida, graças a Deus. Tinha bom salário. Estava entrando na escola de antiguerrilha e a escola de inteligência militar da aeronáutica. Hoje em dia eu fosse, segundo meus cálculos humanos, eu seria hoje um capitão antigo para comandante, para maior, desculpe. Mas quando chegou o momento de obedecer à voz do Espírito, eu decidi obedecer. E eu tive muito medo, sabe? Porque, irmãos, eu não queria ser missionário integral. Meu chamado é integral. Para aqueles que me conhecem, para aqueles que não sabiam também, meu chamado de Deus, meu chamado celestial é integral. Mas graças a Deus, Deus nunca tem me deixado passar fome. Tenho levado meus confrontos, os levantes, as pessoas falando que também sou um gigolô, que sou um sem vergonha. Pessoas que não me conhecem, que não chegam para perguntar, a falar comigo como foi a minha experiência de chamado com o Espírito Santo. Mas hoje em dia, eu falo assim, eu não sou ninguém para convencer ninguém. Quem vai convencer as pessoas é o Espírito Santo. Assim como ele me convenceu a mim e me mudou a mim, o Espírito Santo ele pode mudar a tua vida também. Eu não sou ninguém para convencer a ninguém. Eu não sou ninguém para obrigar a ninguém a que me entenda. Ai, me entendam, coitado de mim. Deus me chamou. Não. Eu não sou nenhum coitado. Eu sou filho de Deus. Sou nascido de novo. Sou nascido do Espírito Santo. Sou filho de Deus. Tenho entendimento do reino. Tenho visão de reino. Tenho mentalidade de reino. Então, eu não sou nenhum coitado. Eu sou filho de Deus. Coitado é aquele que fica de fora.
Coitado daquele que ainda não nasceu de novo. Coitado daquele que não nasceu do Espírito Santo. Coitado daquele que não tem entendimento do reino de Deus. Coitado daquele que somente conhece a Bíblia, mas não conhece, não sabe o que é viver uma vida no Espírito Santo. E não sabe o que é uma vida espiritual e sobrenatural, cheia de experiências com Deus. Aleluia! E eu tenho vivido isso hoje em dia, com 27 anos no Evangelho. Eu sei que a vida no Espírito Santo é muito linda, é muito bonita, glória a Deus. Eu quero experimentar cada vez mais, mas é uma vida sofrida, é uma vida de renúncia. Em nome de Jesus. Então, irmão, mas Jesus fala assim, é necessário, igreja brasileira, irmão, líder, ministro, líder de célula, diácono, evangelista, tu que conheces a Bíblia somente, é necessário nascer de novo. Não fiques como Nicodemos. Seja como Nicodemos, curioso. Corre, vá à fonte, te prostra aos pés de Jesus, vá aprender de Jesus. Vá ao Espírito Santo que te ensine, que te revele a palavra de Jesus, porque é necessário que você nasça de novo, é necessário que você nasça no Espírito, é necessário que você nasça do Espírito, é necessário que você seja guiado e levado, aleluia, pelo Espírito Santo, para onde Ele quer. Você não tem que saber para onde o Espírito Santo vai te levar. Ele que sabe. Amém? O Espírito Santo é quem sabe para onde você vai, aonde Ele vai te colocar, né? Aonde Ele vai te levar, quais são os países, as cidades, as nações, os estados, aonde Ele vai te levar. O Espírito Santo sabe. Mas é necessário que você nasça de novo. Amém? É isso que é necessário. Porque é muito importante nascer de novo. Amém, irmão? Então, quando você nasce do Espírito Santo, olha aqui o versículo 11. Jesus falando, na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitas o nosso testemunho. Né? Então, aquele que é nascido do Espírito Santo, que é nascido de novo, ele tem testemunho. Tem testemunho para contar, para falar. Tem palavra de verdade para falar. Tem verdade para dizer, para ensinar. Tem coisas, experiências para testificar. Tem experiências que viu e que pode testificar aonde ele for, aonde Deus levar. Amém, irmão? Eu queria compartilhar só isso. Não me estuda assim muito, mas é uma palavra que eu queria compartilhar assim para nós. Irmão, existe uma necessidade hoje, igreja brasileira, de nascer de novo. De que a igreja entenda que é necessário, é fundamental nascer de verdade no Espírito. Nascer e viver. Porque quando você nasce para viver, eu nasci para viver uma vida que eu não sabia. Assim mesmo é nascer no Espírito e do Espírito. Quando você nasce do Espírito, é nascer de novo. Então você nasce para viver uma vida totalmente nova que você não sabe. Quem sabe é o Espírito Santo, porque é Ele quem vai te guiar a toda a verdade e a toda a justiça. Então se deixe guiar pelo Espírito Santo. E pelo Espírito Santo, irmãos, guie a outras pessoas. Faça discípulos como Jesus nos manda. Faça discípulos, prega a palavra a tempo fora de tempo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas se o Espírito Santo não está fluindo na tua vida, irmão, algo está errado, algo está faltando na tua vida. Eu vou te falar assim, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se você se arrepende, se converte, o Espírito Santo vai ter acesso, vai encontrar portas abertas para Ele fluir na tua vida, para Ele guiar o teu coração, para Ele guiar a tua mente, para Ele te dar um destino, porque é o Espírito Santo quem vai te guiar, vai te revelar, vai te mostrar o teu destino em Cristo Jesus e no reino de Deus. Quizás você está na igreja há anos, fazendo qualquer coisa que te mande na igreja, mas você ainda não sabe qual é o teu destino, porque você não tem uma vida no Espírito Santo. Porque você não se interessou por descobrir o teu destino. E quem vai te descobrir, quem vai te revelar é o Espírito Santo. E quem vai te confirmar através da palavra é o Espírito Santo. Mas você tem que buscar essa vida. E vivê-la.
em nome de Jesus. Amém? Boa noite, Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer, aleluia, o seu rosto sobre ti. Que Deus traga paz sobre a tua vida e sobre a minha vida. Amém? Em nome de Jesus. E que o Espírito Santo, irmão, mesmo que o Espírito te leve para o deserto, como o Espírito levou a Jesus, não saia do comando do Espírito. Não saia do comando do Espírito. Assim te critiquem, assim te chamem de Belzebu, assim murmurem contra ti, digam o que digam contra a tua vida. Seja guiado pelo Espírito Santo. Não saia, porque vai ser doloroso, você vai sofrer as consequências quando você sai dos comandos do Espírito Santo. Se deixe guiar, deixa que Ele controle os teus pensamentos, a tua razão. Para de raciocinar tanto. O Espírito Santo não precisa da tua razão. Ele precisa que você diga, Senhor, eis-me aqui, como falou o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, e Ele vai te enviar. Assim como o vento. Você ouve a sua voz, o seu barulho, mas é Ele que vai te levar para onde Ele quer. Porque o teu destino é ir para onde o Espírito Santo quer. Não é onde você quer. Não é aquilo que você está pensando. Não são aquelas pessoas que você está pensando. Porque Deus vai te levar, através do Espírito Santo, a lugares, a pessoas, e em um tempo certo, no tempo de Deus, no tempo do Espírito. Mas você vai entender esse tempo é somente através do Espírito Santo. Você vai entender os tempos de Deus unicamente através do Espírito Santo. Não tem como. Amém? Deus te abençoe. Boa noite. Obrigado por aquelas pessoas que estiveram ali assistindo, a irmã Yomara, a Ellen, Eribe, em nome de Jesus, Diogo, compartilhem em nome de Jesus, amém? E que o Senhor venha estar abençoando o irmão Sandro Goulart, lá de Santa Catarina, em nome de Jesus, e que Deus venha ser glorificado na tua vida e na minha vida, amém? Obrigado, amo vocês, Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.